Imagem com duas Nossa. figuras muito importantes do futebol paranaense. Essa é o Carneiro. O Carneiro Lolo Cornelsen e Jackson Nascimento. Carneiro. O Ayrton Cornelsen, irmão do Arion, que foi presidente do Curitiba. O Lolo, apelido dele, jogava no Curitiba e brigou com o Antônio Couto Pereira. Ele, jovem, brigou com o Antônio Couto Pereira e disse: aqui eu não jogo mais. E foi embora para o Atlético. Virou atleticano até morrer com quase 100 anos. E, aliás, repetindo a história da fundação do Internacional. O Ivo Leão, o ervateiro, famoso empresário, era do Curitiba, encrencou lá também, era vizinho ali, né? Vila dos Leões ali, que eles chamam, da João Galberto. E ele encrencou lá com o fundador do Curitiba, que me fugiu o nome agora. O filho dele era atleticano, nosso amigo, que morava ali na Brigadeiro Franco. E daí ele também, o Ivo Leão, fundou o Internacional, com o Joaquim Américo. Agora, o Lolo Cornelsen, que foi um grande arquiteto, ele inclusive, entre outras obras, ele construiu o Autódromo de Estoril, em Lisboa. Projetou a primeira versão do Pinheirão. Pinheirão também, no governo Moisés Lupion, em 1956. Você vê que o Pinheirão é uma coisa antiga e que se arrastou. E aqui o Janjão, né? O nosso Jackson do Nascimento, que na época era o melhor jogador da história em termos de gol, de ataque, né, do Atlético Paranaense, que nos dá a alegria de estar bem de saúde, também próximo aos 100 anos, e que jogou no Corinthians, né? Nascido em 1924, mesmo ano do Atlético. Você vê, vai fazer 100 anos amanhã, o ano que vem. E o Jackson tinha o Corinthians tinha uma adoração por ele também. Ele jogou 2 anos no Corinthians só. E uma época que era difícil, né? Nossos jogadores atuarem em clubes do Rio, era São Paulo. Semi-amador, né? E ele entrou num time do Corinthians meio histórico na época e ficou famoso. E o Jackson depois foi diretor do Atlético, aquela coisa toda. Mas olha que lembrança maravilhosa. Mafuz, tua recordação dos dois, teve contato com o Lolo Jackson? Eu tive pouco contato. E com o Jackson eu tive 2, 3 vezes com ele, mas eu me emociono com a história dele. O Jackson, só para você ter uma ideia, quando ele saiu do Atlético, o dinheiro que ele recebeu pelo passe, quando ele foi para o Corinthians, ele deu para o Atlético. Não ficou para ele, porque na época existia passe. Então ele foi para o Corinthians pagou uma indenização para ele pelo passe, pelo vínculo, ele pegou esse dinheiro e deu para o Atlético. Eu tenho uma passagem com o Jackson muito interessante. Eu convivi bastante com o Jackson, ele fazia parte de um programa de televisão, a Grande Resenha Facite, no canal TV Paraná na época, hoje é CNT. É isso? Martinez lá. Sim, CNT. Mas era a TV Paraná, que era dos Diários Associados, onde eu trabalhei 9 anos. E o Jackson e o Toca Fundo representando o Ferroviário, mas também era atleticano. E o Fedato, né, que era o ídolo do Curitiba. Então os três faziam comentários assim. Mas aí fizeram um time da Crônica Esportiva para jogar uma manhã com a comissão técnica e a diretoria do Clube Atlético Ferroviário na Vila Capanema. Eu tinha recém-chegado em Curitiba, 1965. Tinha 17 anos de idade. E eu era metido a jogador, eu tinha jogado futebol de salão e tal. Não deu outra. Clemente Comandulli organizou o time, era da Gazeta do Povo, o editor. E chamou: Carneirinho, você vai jogar lá. Eu digo: mas o que você joga? Eu digo: eu sou centroavante. Então você vai jogar com o Jackson. Eu digo: mas aquele que meu pai fala? E daí o ataque, então, era eu e o Jackson. Já teve Jackson e Cireno e depois Jackson e Carneiro. Só que aconteceu uma muito boa. Eu peguei uma bola, dominei, veio o preparador físico do Ferroviário, chamado Macarrão, e me deu um carrinho. Falta. Eu disse: eu sobrei a falta, eu vou bater. Peguei e chutei a bola, foi lá na concha acústica, que existia ainda. Aí o Adão Plínio da Silva, que tinha jogado no Botafogo, no Internacional e no Coritiba, foi técnico famoso, era o lateral direito, que também virou comentarista esportivo uma certa época. Ele disse: ô Carneirinho, você não se meta a bater falta. Falta e pênalti é só o Jackson que bate. Eu digo: eu quero ver se ele é bom mesmo. Aí outra bola eu também fui, falta. Aí o Jackson disse: posso bater? Pode bater. Aí o Jackson disse: Carneirinho, você quer que eu ponha no ângulo esquerdo ou no ângulo direito? Você escolhe. Eu digo: no direito. Ele, gol. Pronto. Fez 4. Depois da chopada foi aquela gozação pra cima de mim, né? Mas também estava com a lenda do futebol paranaense. Mas era impressionante a facilidade. Por isso que eu vejo esses pedura aí ganhando milhões e não jogam nada, amigo.